paz do Senhor, amém. Louvado seja Deus, mais uma oportunidade de estarmos juntos para estar refletindo, meditando, estudando a palavra de Deus nesse livro que tem sido desafiador. Na verdade, esse assunto dos livros proféticos, como é conhecido, os profetas menores, né? Nós temos estudado e nós temos aprendido. Eu sei que é um assunto diferente, né, das igrejas, mas está na Bíblia, faz parte do aprendizado e principalmente quem quer compreender a volta de Jesus. Por incrível que pareça, esses livros são importantíssimos para que esclareçam algumas dúvidas que ficam às vezes no meio do caminho. Como o Bruno falou, à medida que nós estamos lendo as passagens do Novo Testamento, que esses profetas ou estas profecias são citadas, às vezes falta manejo, falta habilidade de alguns irmãos de encontrar logo esses versículos, essas passagens que são tanto citados no Novo Testamento, que faz parte da vinda de Jesus. Quero relembrar aos irmãos que ao tratar desse assunto, nós estamos usando um método aqui de falar sobre a vinda de Jesus. É uma forma de falar da vinda de Jesus. Tanto a vinda como já aconteceu, o primeiro advento, que é conhecido pelos estudantes da Bíblia, como também o segundo advento, que para nós é como se fosse a volta de Jesus. Para os profetas, irmãos, não tem a vinda e a volta. Para nós que estamos lendo e estamos lidando com essas passagens, para nós sabemos que Jesus já veio, já cumpriu parte dessas profecias, e nós estamos aguardando a outra volta, a outra vinda, né? Que às vezes num versículo só do Antigo Testamento está a vinda e a volta. E aí eu digo para os irmãos, eu fico interagindo com vocês, incentivando a estar lendo o livro todo, porque nós estaremos citando essas passagens até a gente chegar no finalzinho, lá no livro de Malaquias. Tá certo? Nós estamos nessa sequência. Claro que nós estamos aqui no intervalo de alguns profetas que viveram juntamente com outros. Quando nós estudamos Miqueias, por exemplo, nós sabemos que no período de Miqueias viveu também Isaías, viveu o profeta Amós e o profeta Oséias. Um intervalo de tempo aí entre eles de idade, mas eles profetizaram juntos num período do 8º século. Nós estamos agora tratando do livro de Sofonias, e os irmãos eu já falei aqui, que ele profetizou no período de Naum, de Abacuque e de Jeremias. Um intervalo de tempo aí pequeno, se vocês forem ler cada livro separado. Certo? Vocês vão ver lá qual foi o período que eles profetizaram. O que é importante para nós? Estarmos lendo essas passagens e estudando e refletindo, tirando lições, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, para que a gente tenha nossa fé saudável, uma mentalidade cristã tranquila com relação ao tempo do fim ou aos últimos dias, tá certo? Nós temos falado aqui desse assunto de uma maneira que você compreenda o reino de Deus. É tanto que nós não falamos ainda, não estou mencionando essa questão divisória entre a igreja e Israel, como alguns falam, e nem separando o reino. O reino de Deus é um só. Certo? Nesse reino de Deus vai incluir a igreja. Como não estamos no período da igreja, irmãos, então tenham paciência, porque está sendo tratado nos livros que tanto a nossa presbítera, pastora, irmã Janice, está tratando no livro de Marcos e Efésios, que faz parte da igreja. E o Bruno, que também está tratando o livro de Romanos. Certo? Então, quando a gente quer compreender essa questão da igreja, vocês vão perceber isso nesses livros do Novo Testamento. Mas como eu não estou tratando do assunto da igreja, quero me ater somente ao livro, para que não fique pegando muitas passagens
e misturando. Eu queria que os irmãos tivessem essa atenção quando fosse esse livro que a gente estiver estudando. E como o Bruno disse, né, fazer em casa alguns deveres. Eu passei tarefas para os irmãos, ler Crônicas, ler Reis, que fala do período desses homens, que lá não vai ter o nome deles, mas vai ter o rei, ou reinado daquele rei, em que ele estava lá presente. No nosso caso aqui, estamos tratando do período do reinado de Josias, tá certo? E nós não vamos concluir aqui o período do Josias, porque eu vou fazer isso mais na frente no capítulo 3, e eu falei aqui de que ele morreu precocemente, entrou numa guerra desnecessária, tá certo? Que vai acontecendo na história desse livro, tá bom? Pronto. Dito isso, nós na última reunião paramos no versículo 3 do capítulo 2. Nós lemos o restante do capítulo 1 e demos uma introdução no capítulo 2, e eu dei uma pausa porque o assunto que nós temos no final do capítulo 1 volta novamente agora no capítulo 2, a partir do versículo 4. Vamos ficar de pé e vamos fazer uma leitura aqui desses versículos iniciais. Eu gostaria que os irmãos não fechassem sua Bíblia. Quero dizer para os irmãos que nos acompanham em casa também, nesse momento ou em outro momento, que você esteja acompanhando no livro, lendo, pesquisando, analisando, para que haja uma boa compreensão e o livro se torne até mais fácil da gente entender. Às vezes a linguagem profética é muito utilizada hoje em dia de uma maneira meia nossa, de igreja, e eu não quero usar essa linguagem. Estou procurando justificar o máximo aos versículos, as passagens, as palavras dos profetas, para que a gente compreenda a vinda de Jesus nessa linguagem bíblica e a gente possa compreender a volta de Jesus, não como nossas opiniões, mas segundo a profecia bíblica no geral. Capítulo 2 de Sofonias, a partir do versículo 4, diz assim, a palavra de Deus: porque Gaza será desamparada e Ascalon assolada, Asdod ao meio-dia será expelida, e Ecrom será desarraigada. Ai dos habitantes da costa do mar, a nação dos quereteus, ou quereitas, como algumas versões. A palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos destruirei até que não haja morador. E a costa do mar, será de pastos e de cabanas para os pastores e currais para os rebanhos. E será a costa para o restante da casa de Judá. Ali apacentarão os seus rebanhos, de tarde se deitarão nas casas de Ascalon, porque o Senhor, seu Deus, os visitará e os fará tornar do seu cativeiro. Eu ouvi o escárnio de Moabe e as injúrias palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se engrandeceram contra o seu termo. Porquanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas e poços de sal, e desolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará, e o restante do meu povo os possuirá. Amém. Vamos dar uma pausa aqui. Esse restante, irmãos, em outras versões, e é melhor, é remanescente, né? Ali, né? Amém. Ainda bem que tem aqui para vocês, e em algumas Bíblias vai estar remanescente. E essa palavra aí, a gente vai já falar dela. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, por esse dia, pela leitura da Tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, para aprender. Queremos, ó Deus, pedir auxílio do Teu Espírito, que venha tranquilizar nosso coração, nossa mente, levar cativo ao ensino da Tua palavra. E possamos, ó Deus, ser edificados, sair daqui, ó Deus, com um pensamento renovado, ó Deus, no dia a dia, Senhor. Que a Tua palavra transformadora venha nos ajudar a compreender
como devemos andar, como devemos viver, segundo os preceitos e os ensinamentos do Senhor. Abençoa a tua igreja aqui e os irmãos que estão ouvindo em outro momento, que todos possam crescer na graça do Senhor, no conhecimento, compreender, ó Deus, que nós fazemos parte do teu reino e que tudo que acontece nessa terra é para a glória e louvor do teu nome, Senhor. Abençoa o teu povo que está aqui reunido, a tua igreja vitoriosa, a tua igreja que está, ó Deus, marchando nesse mundo, continua dando vitória a todos nós. Fortalece aqueles que estão fracos, caídos, levanta, Senhor, para que todos possam cantar o hino da vitória no dia de Cristo. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Sentai-vos. Na King James, né? Glória a Deus. Irmãos, ele profetizou vários anos, né? Nós temos um livro de 3 capítulos, tá certo? Então, essas profecias, essas mensagens, elas se repetiram em todo esse período em que ele viveu, naquela época, no reinado de Josias. Como ele era da família real, a gente já viu isso, ele tinha acesso ao palácio. Ele poderia conversar com o rei, como Isaías fez em outro tempo, com o rei Ezequias. Ele tinha acesso, ele conversava esse assunto. Vários anos, vários dias, falando essa mensagem que se repetia a partir do tempo que ia se adiantando para o julgamento de Deus. Como a gente já sabe da história, dá vontade logo de dizer que a Babilônia chegou. Porque essa profecia vai culminar com o exílio de Judá. A gente falou em Miqueias do exílio da Assíria. E eu disse para os irmãos aguardar um pouquinho, porque o de Judá também ia acontecer. Mas eu não quis dizer durante o período de Miqueias, para que a gente compreendesse no livro de Sofonias. Só que ainda não vai ser o acontecimento, o ápice dessas profecias no período de Sofonias. Vai ser um pouquinho mais adiante, porque nós teremos um profeta dentro dos acontecimentos, que vai ser o profeta Jeremias, tá certo? Como as datas de começo, de período que eles profetizaram aparecem, mas não quando é interrompido, quando cessa o seu momento de profecia, as mensagens, alguns nós não temos como saber quando foi que parou, mas nós sabemos que está próximo porque ele é contemporâneo de Jeremias. Ouviu a mensagem de Naum e possivelmente conversou com Abacuque. São os profetas daquela época. E é que é bom a gente saber disso. Nos nossos dias, irmãos, aqui mesmo eu posso pegar um exemplo nosso. As conversas que nós temos entre nós, tanto dos cultos que acontecem, da escola bíblica, nós estamos ouvindo. As mensagens são ditas para nós, de como deve ser o procedimento, o comportamento, a conduta do cristão. Nós temos aprendido aqui nos livros que nos são ministrados do Novo Testamento, na Nova Aliança, sabendo que é uma continuidade de tudo que eles ouviram no passado. Não tem uma interrupção. Essa linguagem, Antigo Testamento, Novo Testamento, irmãos, é para facilitar o aprendizado, mas não é uma questão de estar certo ou errado. Se você quer entender, tem gente que fala o Primeiro Testamento, o Segundo Testamento. Irmão, vamos ficar com a palavra de Deus, que está no reino de Deus. E a gente vai ter menos problemas aí de compreensão. Uma outra coisa eu queria frisar aqui, abrir um parênteses, que nós da igreja temos costume de usar alguns jargões e algumas formas de falar de Deus. Por exemplo, nós falamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, numa linguagem meio que teológica, dizendo a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa da Trindade, fazendo quase que uma distinção entre elas, e não existe isso. É Deus que nós conhecemos como Pai, o Filho e o Espírito Santo, não na categoria primeiro, segundo e terceiro. Ele é a pessoa do Pai, ele é a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Mas isso é uma linguagem nossa, tá bom?
Mas a gente não vai aqui, quando estiver orando a Deus, Pai, em nome de Jesus, colocando o Espírito Santo como que fosse um terceiro lá distante. Irmão, o Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo habita em nós e é Deus. Está certo? A mesma essência, o mesmo poder, a mesma glória. Não vamos fazer dessa categoria diminuindo as pessoas. Tomemos cuidado com isso. Então, quando a gente vê, ou quando a gente está diante de textos dessa natureza, que não é tão conhecido, que não é tão comentado, e uma linguagem meio que diferente daquela que a gente é acostumado a ouvir nos dias de hoje, sobre pregação evangélica. Nós estamos lendo aqui no Antigo Testamento. E vocês não vão ver eu fazendo um discurso, fazendo promessas neotestamentárias, como alguns dizem, esquecendo o restante da palavra. Então, nós não usamos essa linguagem de ler esse texto, por exemplo, fechar aqui a Bíblia e começar a falar aqui outras coisas mais interessantes para nós. Por exemplo, saúde. Vamos falar da saúde. Precisamos orar para que Deus cure as pessoas e cure também nossos irmãos que estão na igreja. Orar por situações que estão acontecendo em nossos dias. Não é errado fazer isso. Devemos interceder. E nós temos o culto de oração. Exatamente, nós temos trabalhado isso no culto de oração. Hoje nós estamos apresentando a palavra e nós vamos mexer nesse versículo, nesse texto, nessas passagens, nessas frases que nós lemos. Então, eu não quero sair daqui, quero ficar aqui, dentro desse texto, que é um desafio para nós. Mas os irmãos não fiquem aí engessados naquilo que estou dizendo, até porque a aplicação de passagens desse tipo, elas são pessoais e é preciso ter um discernimento. Aplique na sua vida à medida que eu estiver falando. Espero que o Espírito de Deus esteja mostrando para a igreja que Ele é o Deus eterno, Salvador, que é juiz e que tem misericórdia. Então a gente vê Deus agindo, e é assim que nós estamos tratando desse livro. Deus agindo o tempo todo, é Ele, na primeira pessoa. Vocês vão ver isso aí no texto. Como nós temos aí no versículo de número 8. Eu ouvi o escárnio de Moabe e de Amon, certo? Eu ouvi, a gente vai ver muito Deus agindo no livro de Sofonias. É tanto que a gente falou aqui sobre o dia do Senhor, que às vezes está naquele dia, o terrível dia do Senhor. A gente falou aqui de algumas características desse dia, e que vai culminando com um pensamento escatológico da volta de Jesus. Tá certo? Nesse momento aqui, que eu estou lendo, essa passagem aqui, a gente vai ter aqui algumas informações interessantes desse capítulo, como se fossem cenas de julgamento. Lembramos que Deus está julgando Judá. O profeta, ele está se dirigindo ao seu povo, o público de Sofonias são os judeus de Jerusalém, da Judéia, o reino que ainda estava de pé. O público de Sofonias é o povo dele, tá certo? Mas algumas cenas são colocadas aqui nesse texto, como cenas de julgamento. E essas cenas de julgamento vai incluir nações. Eu falei aqui, parei o texto porque vai continuar falando outras nações. Comecei aqui falando da região da Filisteia, ou os filisteus, tá certo? Que se misturaram com os cretenses, por isso que vai aparecer a palavra quereteu ou quereitas em algumas versões de alguns irmãos, tá bom? Então, eu gostaria de começar, e vou fazer aqui uma perguntazinha entre nós, os irmãos em casa podem até pesquisar na Bíblia de vocês. É a palavra que começa o versículo 4. Algumas versões da Bíblia começam com a palavra Gaza. Tem alguma versão com essa palavra? Primeira palavra do versículo 4, Gaza. Do jeito que está aqui. Tem alguma versão? A irmã e o irmão. Pronto. Outras versões vai ter a palavrinha porquê. Tem alguma? Porquê? Porquê? Em outras versões vai ter a palavrinha pois. Talvez
não tem alguém aqui com essa versão, mas eu já vi também algumas versões em vez de porque, pois. Deixa eu dizer o que é isso aí primeiro, para a gente entender. O que é esse pois? Irmãos, no nosso português, eu não quero aqui falar do hebraico, tá bom? Vou falar no português porque é uma ligação de texto, é uma ligação de escritura, né? O rapaz está escrevendo e ele vai usar a conjunção. Vou falar aqui na linguagem mais nossa de português. Se tiver mais algum acréscimo de hebraico, me perdoe. Eu vou ficar aqui no português, que aí dá para a gente compreender. Na nossa versão. Não é muito bom que esteja a palavra Gaza imediatamente ao texto do versículo 3. Por quê? Porque não estaria ligando o texto na fala do profeta. Então, esse porquê, ou pois, é uma conjunção de ligação. Vou dizer aqui a definiçãozinha de conjunção, acho que vocês leram isso em português, estudaram na gramática. A conjunção é uma palavra invariável, cuja função é ligar orações, ou termos, de mesmo valor gramatical. Então, nós temos os termos, ou as orações que estão sendo ditas do capítulo 2 até o versículo 3, o restante do capítulo 1 que a gente leu até o versículo 3 do capítulo 2, e então continua, é apenas ligando esse texto ao que está sendo dito até aquele momento. Tá certo? Lembrando os irmãos que o público de Sofonias são seus contemporâneos, seus irmãos, certo? Essa conjunção aí, gramatical, no nosso português, ela nesse texto aí, está causando uma explicação. É como se fosse uma conjunção explicativa. Certo? Por quê? Porque ela vai exprimir razões e motivos do que está acontecendo no texto. Tá bom? Então, Deus está explicando por que está fazendo isso. Tá bom? Então, quando aparece essa palavra aí, ajuda muito a gente a compreender. Se você terminar o versículo 3 aí, de propósito, e partir para o versículo 4, só falando Gaza, parece que saiu, desconecta o texto do outro. Então, é como se fosse assim. Eu vou fazer aqui uma mímica aqui, uma peçazinha aqui, um monólogo. Prestem atenção aqui, ó. Eu vou falar com a palavra porquê e vou falar sem a palavra porquê. Tá certo? Então, vou usar primeiro essa versão que vai direto para Gaza. É como se fosse assim. Sofonias está se dirigindo ao povo. E lá tem uma cláusula no versículo 3 que Deus está chamando o povo para o arrependimento, para que hajam com justiça, com retidão, e que eles tenham humildade, certo? Então ele está se dirigindo a um povo, exigindo, como ele começou no versículo 1, arrependimento. Então ele está falando isso, e aí de repente ele se vira. Gaza será abandonada. Ascalon ficará arruinada. Prestar atenção, essa situação, pronto, essa aí sem porquê. Agora uma outra situação, que é essa conjunção de ligação aí. Ele está falando a mesma coisa que eu disse sobre o arrependimento para Israel e vai dizer, pois Gaza, ele não tira a visão do seu povo, pois Gaza, ou porque Gaza, Ascalon, Ecrom e todas essas cidades que vão ser citadas no texto, vai também ser julgada por Deus. Ele não vai lá em Gaza dizer isso, ele diz para o mesmo público que ele está de frente. Então ele só fez ligar o que Israel vai talvez escapar do julgamento, é o finalzinho do versículo 3, e essas nações serão julgadas e serão eliminadas. Como vai acontecer? Certo? O que acontece com Israel? O chamado ou o convite de Deus para buscar a ele não é atendido, Israel não se arrepende. Eles vão se rebelar e vão continuar pecando até a chegada da Babilônia. Inclusive, durante o cerco, vai ter ainda desobediências, quando Jeremias vai enfrentar uma turma de pessoas do palácio que não vão atender a sua profecia. Então, aí já mexe no livro de Jeremias, eu não quero falar disso aí. Mas essa conjunção explicativa, ela também pode exprimir uma outra ideia, que é de conclusão. É uma
conjunção conclusiva, porque é como se vai levando a questão das frases até uma conclusão final. E aí, irmãos, nós temos no livro de Sofonias aqui, não é o final de tudo, tá certo? Porque eu falei aqui que ele carrega nas profecias, não somente de Sofonias, mas dos profetas, uma ideia escatológica. Então, ela adianta no futuro do profeta. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma conclusão no período curto. Lembra da brevidade do dia do Senhor? Então, vai ser logo, vai chegar esse juízo e não vai escapar nenhuma das nações, incluindo Judá. Todos serão julgados. Uma vez compreendido isso aí, vamos fazer aqui a primeira cena. Espero que os irmãos tenham entendido isso aí, amém? É para entender? Um pouquinho aqui de jogo de português. Espero que os irmãos entendam. É apenas uma conjunção, tá certo? E ela está ligando as sentenças aí, as orações, as frases. Cena 1. É interessante que na versão aí já tem até explicando o significado das palavras nessa sequência. Por que o profeta Sofonias não começou com Asdod? Por que começou com Gaza? Porque as palavras, irmãos, tem jogo, os profetas tinham essa mania de fazer jogo de palavras, com o nome dos lugares, nome de pessoas e tudo mais. O que ele está fazendo? Ele está dizendo que essa região da Filístia, certo? Isso aí é a oeste de Jerusalém. Um pouquinho de geografia. Vou ficar aqui de costa para os irmãos, só um momentinho, para vocês entenderem aí. Estou em Jerusalém, a oeste, certo? A oeste, que é o mar Mediterrâneo, a Filístia. Ao leste, vai dizer aí Moabe e Amon. Ao sul, para trás aqui, Egito. E ao norte, a Síria. E é nessa sequência que a profecia acontece. Prestem atenção, tudo isso tem desdobramento escatológico. Os irmãos fiquem atentos a esses detalhes, que às vezes a gente só lê. Mas quem está alinhado com a vinda de Jesus, ele vem, vai e volta, tudo está conectado nas profecias. Tá certo? Tudo bem que nós não estamos falando aqui da volta de Jesus em si. Tá bom? Estou vendo aqui o texto de Sofonias, mas esse assunto está aqui. Tá certo? Então seria de Gaza, Askelon, Asdod e Ecrom. Nessa situação da Filístia, ele está saindo do sul para o norte, as cidades. Se você vê em Miqueias, a Assíria vem do norte para o sul. Aqui ele mostra o inverso, certo? Do sul para o norte. Asdod seria derrotado num período curto. Talvez não foi nem um dia todo. Alguns estudiosos, que foi meio dia. Por isso que vai dizer uma expressão aí, um período curto. Quando aconteceu isso? Um pouquinho adiante aqui, mais ou menos 604 a.C., quando Nabucodonosor invadiu essa área, essa região. Tá certo? São esses períodos aí, essa primeira cena da Filístia. Só que os filisteus, vamos voltar aqui no versículo 5. Versículo 5. Está voando aqui. Ai dos habitantes da costa do mar. O mar aí é o mar Mediterrâneo. A nação dos quereteus. Algumas versões aí é quereitas. Queretitas, né? Alguns é quereitas. Pronto, essa mistura dos filisteus com os quereteus, que dá no mesmo. Alguns dizem que é um nome intercambiável aí para falar dos filisteus como um todo. Mas a gente sabe, e alguns pesquisadores dizem, que vieram pessoas de Creta, que é a região, uma ilha no mar Mediterrâneo. De Creta vieram, migraram para ali, para Canaã, e eles se ajuntaram com os outros habitantes, que vai ser conhecido como os filisteus. Há uma discussão, e eu não estou aqui para resolver essa discussão, como surgiram esses filisteus. Mas, biblicamente,
certo? Biblicamente, no livro de Gênesis, nós temos algumas informações aí, tá bom? Elas não são vastas informações, são poucas informações sobre as questões de nações. E nós temos a seguinte informação que eu queria passar para vocês. Segundo a Bíblia, os filisteus teriam se originado de Casluim. Já viram o nome desse rapaz na Bíblia? Casluim. Pois é, prazer, Casluim. Possivelmente o começo dos filisteus estariam aí. O qual teria sido um dos filhos de Mizraim, que é o fundador do Egito, né? Que é filho de Cã, certo? Ele seria neto de Cã. Você pode ver isso lá em Gênesis 10, lá do 13 em diante, que são os descendentes de Cã, tá certo? Daí vai surgir essa turma de filisteus. No entanto, certo? A teoria mais aceita, e vai mexer com arqueólogos e pesquisadores, baseia-se na hipótese, interessantíssimo, vamos colocar isso, de que se tratava de um grupo indo-europeu, certo? Que conviveu durante séculos como povos semitas, da região conhecida como hoje, né? Chamada de Palestina, tá certo? Claro que essas informações históricas e arqueológicas aí precisa que os irmãos também se interessem um pouquinho para pesquisar mais, porque nosso tempo aqui não dá para exaurir todo o assunto. Também não é a minha intenção. Estou só dando essa dica aqui para vocês verem como os filisteus eles vão dar trabalho a Israel desde cedo. Assim que Israel estava saindo do Egito, Deus barrou a trajetória para eles não irem pelaquela região. Volta, vai para o Mar Vermelho, aquela travessia. E Israel, então, vai sempre ter embates com esse povo. É só se lembrar desde Saul, certo? Incluindo aí o gigante Golias, que é dessa região. Gat nem é falado aí, nesse versículo, das 4 cidades principais lá da região, que são como cidades-estados, né? Gat já não, alguns dizem que ela já não existia mais, porque no império, na invasão do império assírio, ela foi destruída. Por isso que não é mencionada aí. Tá certo? Mas esse povo sempre deu trabalho a Israel, no tempo dos juízes, no período de Samuel e de outros reis de Israel. Tá certo? Até esse momento eles estão presentes. Eu não quero dizer que essa mesma turma e a mesma cidade é a de hoje, mas a faixa é a faixa de Gaza. Vocês já viram falar isso aí na televisão. E aí nós temos algumas profecias contra os filisteus, irmãos. Nós temos, eu não vou ler, mas se vocês quiserem anotar, ou depois, quando estiver ouvindo a live, pode até ouvir novamente. Deuteronômio capítulo 2, versículo 23. Isaías 14, 28 a 32. Jeremias, todo o capítulo 47, seria importante ler. Ezequiel 25, 16 e Joel 3, versículos 4 a 8. Esses versículos, essas passagens, são profecias contra os filisteus, incluindo essa que a gente está lendo. É uma profecia direta contra os filisteus. Deus vai eliminar esse povo, inclusive esse território pertence a Israel. É só você ver lá na divisa, conforme é mostrado em Gênesis 15, do 18 ao 20, quando Deus fala com Abraão. Portanto, por isso que fala que lá vai se tornar pastagens. E Judá vai tomar conta dessa região. Foi o que a gente viu aqui. Vai pertencer a Judá no futuro. E aí a gente viu a questão do remanescente. Deixa eu dar aqui uma palavrinha para os irmãos sobre o remanescente. O remanescente, irmão, tem uma questão de duplo sentido aqui para Israel. E para a nossa compreensão. Isso está sendo tratado bastante no livro de Romanos, que o Bruno está concluindo. O remanescente, irmãos, pode ser o seguinte: do povo de Israel, o juízo de Deus elimina grande parte. Então, o remanescente é como se fosse um resto, um restante desse povo que escapa do juízo divino. Mas também podemos olhar em outro ângulo. É um ângulo da misericórdia de Deus. Esse remanescente são alvos da misericórdia de Deus, por isso escapam
do juízo, do julgamento, e eles entrarão no reino em que Cristo governará em Israel. Tá certo? Então, quando você olhar para o remanescente, tenha isso em mente e veja o desdobramento. Aqui eu estou lendo o início dessa fala, desse jeito de falar do povo de Israel. O remanescente é que vai ser salvo. Você vai ver isso lá em Romanos. Tá bom? Amém. Então faz parte todo o litoral aí. É o litoral de praia, viu, irmãos? Aí, de portos. Amém? Cena 1. Essa é a cena 1. Cena 2. Vamos falar aqui mais um pouquinho aqui. Os irmãos já estão começando a tirar lições aí, né? Porque essa questão do juízo e da misericórdia, andar junto, faz parte para nós também, viu? O julgamento de Deus estava sobre nós e nós éramos condenados. Mas a misericórdia alcançou, perdoou. Estou aqui, graças a Deus que teve misericórdia. Amém? A cena 2, ela começa aí do versículo 8. Só tirando aqui. Versículo 8. Eu ouvi o escárnio de Moabe e as injúrias, palavra dos filhos de Amon. É a única profecia no Antigo Testamento, irmão, em que as duas nações são faladas juntas. Você vai ver outras menções sobre os moabitas e os amonitas pelos profetas, mas separados. Primeiro fala de Moabe, depois fala de Amon. Nesse versículo, nessa pequena passagem, o Sofonias juntou as duas nações. E olha a ironia. Olha a ironia. Porque a origem dos amonitas e dos moabitas está bem mais próximo da nossa compreensão. Vou deixar aqui os filisteus para os irmãos pesquisarem e fazerem suas conclusões. Mas quando a gente vai falar dos moabitas e amonitas, a origem deles está no capítulo 19 de Gênesis. São filhos de Ló, que saiu de Sodoma e Gomorra. Interessante que vai ser falado Sodoma e Gomorra no texto. Certo? Essa ironia aí, porque Deus leva esse escárnio. E tem um comentário de uma pessoa, o nome dele eu não tenho todo aqui, é Jarshi ou Jarqui, não tenho o nome dele todo aqui, mas já achei interessante a colocação dele, como foi o escárnio de Moabe e Amon. Mas o texto, ironicamente, leva Amon e Moabe ao período em que eles surgiram, no período da destruição de Sodoma e Gomorra, certo? E é como ele vai ser tratado aqui no julgamento. Olha só como Deus vai te fazer. Versículo 9. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos. É importante essa frase aí aparecer agora, nesse momento, nesse versículo. Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaote. É assim que Deus está julgando. E quando ele vem como um general de guerra e ele não perde batalha, tá certo? Um jargãozinho meu nosso, né, pentecostal, é um general de guerra que não perde batalha, não perde mesmo não. O Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, como campo de ortiga, que não tem nada, não tem vida. E os poços de sal, os irmãos sabem que naquela região há uma grande quantidade de solo salino. E desolação perpétua. Aí ele começa a colocar dentro de uma sentença de julgamento o remanescente de Israel, o remanescente do meu povo, os saqueará. Porque quando a Babilônia invadir, irmãos, vai ficar pouca gente nessa região. E os irmãos sabem que nem todos os israelitas foram levados exilados. Ficou muita gente na terra de Israel, que é chamado dos pobres, que tiraram suas terras. Eles acabaram recebendo de volta, né, da parte de Deus, para cuidar. O restante do meu povo, o remanescente, os possuirá. Isso terão em recompensa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. Irmãos, olha,
Não dá para a gente pegar aqui e vasculhar, fazer uma pesquisa em toda a Bíblia para ver como Moabe e Amon, eles escarneceram de Israel e se aproveitaram em várias ocasiões. Posso te dizer que um exemplo? Pega o texto que falam do período dos juízes. No período dos juízes, quando não eram os midianitas, eram os amonitas, eram os moabitas, eram os edomitas, eram os filisteus, aquelas regiões, aquelas nações ali, sempre tirando proveito dos pecados de Israel para saquear. Certo? Eles sempre zombaram de Israel. E aí olha o que foi que o rapaz que eu disse, ele falou. Ele imaginou o seguinte, como se ele estivesse lá ouvindo o escárnio. Seria assim: Judá está sendo levado no exílio para a Babilônia, certo? Porque os moabitas e os amonitas se puseram a zombar deles, rindo-se, como que dizendo, esse é o pensamento do rapaz: por que estais a chorar e a lamentar? Pensem nisso. Estais retornando a Ur, de onde veio vosso pai Abraão. É o pensamento desse escritor, ele dizendo o seguinte, que Moabe e Amon estão zombando de Judá, porque eles estão retornando para a terra de onde saiu Abraão, que é o pai dos judeus. Esse escárnio, embora não seja realmente dessa forma, mexeu aí com Deus. Deus vai se levantar. Os irmãos sabem que mexer com Israel é mexer com a menina dos olhos de Deus. O pessoal coloca isso na igreja porque a gente gosta de trazer tudo para a igreja, né? Mas a menina dos olhos de Deus é Israel. No texto. Tudo bem, você pode aplicar até pessoalmente, né? Nós somos a menina dos olhos de Deus. Não tem problema, é uma aplicação. Mas Israel é a menina dos olhos de Deus. E Deus, ele protege Israel. Por isso que aparece frases, a mão poderosa de Deus, conforme está nos Salmos. Vocês podem encontrar isso nos Salmos, a mão ou a destra de Deus empunhando uma espada para proteger o seu povo. Certo? Tudo isso a gente encontra nas passagens do Antigo Testamento, ou dos Salmos, dos profetas e tudo mais. Tá certo? Então, nesse versículo aí, versículo 11, só voando aqui. O Senhor será terrível para eles, porque emagrecerá todos os deuses da terra. Se liga nisso aí. E todos virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar, de todas as ilhas dos gentios. Ora, os irmãos sabem que quando Deus foi libertar Israel do Egito, ele deu uma pisa, certo? Uma pisa nos reis do Egito, ou nos deuses do Egito, né? Cada deus do Egito recebia uma chicotada de Deus, porque Deus é o verdadeiro Deus. Então ele derrotou todos os deuses do Egito, e aqui ele começa a falar novamente na mesma linguagem. Irmãos, lembrando que isso leva para todas as nações. Deus estará trazendo a verdade sobre ele mesmo. Ele é o único Deus verdadeiro. Todos os deuses serão ou são destronados pelo próprio Deus. E ele envergonha. Quais são os deuses de Amon, Moabe e os filisteus? Vou dizer aqui o nome de alguns. Certo? Vocês podem ver talvez algum aí na sua lista de memória. Milcom pode aparecer com outra vertente, outro nome, mas eu não estou aqui para fazer esclarecimentos hebraicos, tá bom? Mas eu vou falar aqui mesmo em português. Milcom, Moloque, Camus, que é um muito conhecido, e Dagon, ou Dagon, né? Não sei a pronúncia como é que seria. Dagon ou Dagon, que é o meio peixe, né? Peixe e homem ao mesmo tempo. Que na ida da arca, esse Dagon, que é uma pedra, né? Um ídolo de pedra, sofreu foi muito na presença da arca de Deus, irmão. A arca de Deus está lá, quietinha. A arca de Deus é uma caixa. É menor do que esse aqui. É uma caixinha. Está lá a caixinha dentro do templo de Dagon. Leia lá o texto de Samuel.
O pessoal, os sacerdotes foram dormir. Quando chegaram de manhã, o Dagon estava prostrado diante da arca. Como foi que caiu aquela pedra gigantesca? Um ídolo bem grandão caiu. Foi quebrado e estava prostrado na arca. Perante a arca. Só a arca estava lá. E eles ajeitaram lá os ídolos dele de novo. Quando foi no outro dia, de novo, prostrado diante da arca. Eles, rapaz, vamos tirar a arca daqui. O negócio está sério. Eles demoraram, pegaram uma doença lá. Deus levantou uma praga entre eles lá. E eles tiveram que se livrar da arca urgente. Às pressas. Porque Deus, Ele mexe com esse pensamento idolátrico, não apenas em Israel, viu, irmãos? Em todo o mundo. Por isso que as nações serão convidadas a adorar a Ele. Interessante que no julgamento de Moabe e Amon, vai dizer que vem deles para adorar. Olha o versículo que a gente leu. Perceberam isso? Versículo 11. Depois, olha, esmagarei todos os deuses da terra, e todos virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar, desde todas as ilhas. Também, aí vai entrar aqui nos egípcios. Então, à medida que Deus está lançando, fazendo o julgamento, irmãos, pensem na misericórdia, na salvação das pessoas. E é assim que nós devemos também, quando evangelizar, mostrar a misericórdia de Deus, juntamente com o seu juízo. Deus é amor, ama, mas Ele julga, não tem o culpado por inocente. Se você está transgredindo a palavra de Deus, é culpado. Tem uma dívida para com Deus. A santidade de Deus exige que seja feito algo. Por isso, a vinda de Jesus, irmão, resolve uma série de demandas que nós temos contra Deus. Ou, na verdade, Deus tem contra nós. E nós éramos filhos da ira. Por exemplo, Paulo diz isso em Efésios. Nós éramos filhos da ira. Mas, impressionantemente, Deus fez uma aliança e nos tornou amigos de Deus. Que coisa! Nós não queríamos nem saber nada sobre Deus. Eu não estou falando aqui de religião, de sair de uma igreja e ir para outra, de uma religião e ir para outra. Estou falando da natureza humana diante de Deus. E diante de Deus somos pecadores. E como pecadores condenados justamente por Deus. Deus não está sendo injusto. Ele é justo quando condena, porque Ele é justo juiz. Mas Ele dosa, Ele tem a sua misericórdia ao lado da justiça. E essa misericórdia transcende a justiça, porque o amor de Deus é derramado na vida dos homens. Amém? Que maravilha, irmãos. Talvez a gente não veja isso muito claramente, porque a gente se acostumou a ver o reino de Deus de uma maneira muito nossa. A gente sai de uma religião, vem para uma outra e a gente cria um sistema nosso de ser desse novo sistema do reino de Deus. E aí a gente às vezes não dá certo o nosso comportamento, porque as exigências de Deus estão na Escritura. Por isso eu quero ficar aqui, ó. Não estou nem indo muito além aqui de outras passagens, mas Deus, Ele chama a nossa atenção, o arrependimento, a conversão, o andar de acordo com a sua palavra. Esse é o desafio. Essa era a mensagem de Sofonias, dos profetas, dos apóstolos, da igreja. Amém? São textos que chamam a gente para decisões. Eu não quero ficar do mesmo jeito, mas eu quero, quando eu leio um texto desse, eu fico, a minha esperança sobre a vinda de Jesus, porque a primeira já aconteceu e eles disseram, glória a Deus por isso, Jesus já veio, cumpriu tudo que está dito acerca dele. E tudo que está sendo dito acerca de Jesus para retornar é verdade. Vai acontecer novamente. A chegada de Jesus causa na gente, então, uma expectativa de esperança, de fidelidade, de santidade e tudo que a palavra de Deus nos é mostrada. Amém? Eu vou conversando, com os irmãos. Uma história, irmãos. Isso aqui é uma história. É bom a gente saber dessas coisas. A gente não é crente porque está fazendo parte de uma igreja de crente. Nós somos filhos de Deus e estamos apenas reunidos aqui para adorar, para louvar, para aprender e estar sempre pronto para o uso do Senhor. Ele é que é
oleiro, a gente é apenas barro. E ele molda a gente conforme ele quer para a sua glória. E é interessante notar o seguinte, irmãos, a vinda de Jesus, ou a nossa introdução no reino, não é por conta de demandas pessoais e coisas temporais. Como, por exemplo, formar a família, ter um emprego, ter uma casa. Tudo isso faz parte do cotidiano da vida humana. Mas a nossa esperança não está apenas nessa vida, disse Paulo. Nós aguardamos a bem-aventurada, ou a bem-aventurança, manifestação dos filhos de Deus nessa terra, que somos nós. Quando nós formos transformados, irmãos, nós não vamos viver nessa dependência de ficar conversando Bíblia. Nós vamos viver ela na íntegra, porque diz o Senhor que todos me conhecerão, do menor ao maior. Por enquanto a gente fica aqui nessa peleja de entendimento, de compreensão textual. Vamos lá para a igreja, tem a escola bíblica, é preciso, é necessário para aprender, mas isso não se resume a só isso, é ficar aqui aprendendo essas coisas da Bíblia. Em casa nós temos que colocar isso em prática, no dia a dia, no trabalho, na escola, em casa. Esse é o nosso desafio, ser cristão de maneira santa, lá fora e não apenas aqui. Olha como é prático a palavra de Deus, mas é o desafio para todos. Tá certo? Amém? Vamos aqui para o... Meu Deus, é acolá. Jesus. Meu Deus. O relógio não para não. Glória a Deus. Versículo 12. Ó etíopes, né? Vou voltar aqui. Versículo 12. Estou caminhando aqui por outra cena aqui. Também vós, ó etíopes, serei mortos com a minha espada. Versículo 12. Só fala isso aí. E aqui, os etíopes, irmãos, a origem, nós também temos que ir lá no livro de Gênesis, capítulo 10. Certo? Capítulo 10, você vai ver uma menção dos cuxitas. Certo? Cush, que dá origem aos etíopes. Primeiras Crônicas, capítulo 1, versículo 8, também vai falar disso. Tá certo? E, como eu disse que tinha profecia para os filisteus, também tem profecias contra Amon e Moabe, e também tem profecias contra os etíopes. Certo? Contra Moabe e Amon, você vai... os livros dos profetas, tá bom? Você vai ver em Isaías, tem uma listazinha lá, como se fosse os classificados, né? De jornais, vocês vão ver lá, tem uma lista de profecia contra nações, tanto no livro de Isaías, capítulo 15, versículo 16, Jeremias 48 todinho, leia todo, o 49, 1 a 6, e Ezequiel 25, sobre os amonitas e moabitas, e sobre Cush, ou os etíopes, como também isso envolve o Egito, a parte sul, certo? Que hoje a gente conhece mais como o Sudão ali do Egito, porque teve algumas dinastias egípcias que governaram nesse período dos profetas. Os irmãos, um pouquinho de história, a 25ª dinastia estava acabando, eu falei isso em Miqueias, estava começando a 26ª dinastia. Teve um período de faraós negros lá no Egito, e depois saiu e entrou outra turma. Não quero nem falar do período de Moisés. Essas dinastias vão acontecer simultaneamente com a história de Israel. Se os irmãos querem aprofundar isso, faz uma pesquisazinha que é bom saber, certo? Quando houve essa mudança de dinastia, havia sempre uma ambição sobre aquela região ali sul de Jerusalém, tá certo? E os filisteus também foram alvos de batalhas contra os egípcios, incluindo essa parte aqui que a gente está citando dos etíopes aqui. Jeremias 46, Ezequiel 30 e Amós 9. Vai falar desse pessoal que invadiram, e vai acontecer aqui o caso do faraó Neco, que eu vou deixar mais para adiante, que os irmãos sabem que eles vão invadir, eles vão no auxílio da Assíria e vão perder na batalha de Carquemis.
certo? Que ser mais adiante um pouquinho. Não tem muita informação sobre os etíopes, mas aí envolve toda aquela parte. Para Israel é sul, para o Egito vai ser ao norte, né? Vai ser mais ao norte, lá perto de onde os judeus saíram, tá certo? E a outra cena, para a gente terminar aí, ó, dessas cenas, é o norte. E aí no norte, irmão, eu vou ficar devendo algumas informações hoje. Porque vai tocar num assunto que eu falei em Miqueias sobre a Síria. Vai falar a partir do versículo 13, que eu mostrei para vocês, e eu não vou concluir essa parte sobre a questão da Síria, porque eu preciso coletar mais informações em outros profetas aqui para fazer o resumo geral, ou uma apresentação geral. Por quê, irmãos? Porque na época de Daniel, vai aparecer um personagem enigmático. Esse personagem, ele vai estar presente nas passagens bíblicas até Jesus. E Paulo captou uma mensagem dos profetas e vai dizer que esse personagem vai aparecer novamente na volta de Jesus. Nós, ou alguns conhecem mais como o anticristo, certo? O anticristo, o filho da perdição, vai depender muito do texto que você vai estar lendo e como é apresentado esse personagem e seu tipo de governo, certo? Não apenas o personagem, mas o seu tipo de governo, ou império, ou reinado, seja lá como a gente queira colocar. Mas o versículo 13 vai dizer o seguinte: estenderá também a sua mão contra o norte, e destruirá a Assíria, e fará de Nínive uma desolação, terra seca como o deserto. E no meio dela repousarão os rebanhos, todos os animais das nações, e alojar-se-ão nos seus capitéis, assim o pelicano como o ouriço. O canto das aves se ouvirá nas janelas, e haverá desolação nos limiares, quando tiver descoberto a sua obra de cedro. Claro que os irmãos sabem que o cedro era importante naquela região e naquela época. Riqueza era uma maneira de riqueza. E quando se fala aí da Assíria, entenda aí o seguinte: essa turma aqui da Síria vai perder a guerra. Os babilônicos, e é irônico essas coisas, os babilônicos vão fazer uma aliança com os medos e vão invadir, não somente os medos, vai ter outra turma, outras nações ali que estavam cansados de serem sugados pela Síria. Então eles vão se reunir e vão atacar a Síria. E aí vai se cumprir, irmãos, uma profecia que nós temos aqui no livro de Naum: Nínive será destruída. Diferente da mensagem de Jonas, a de Naum é sem volta. Eles retornaram ao pecado e eles não se converteram de todo o coração. E a Síria era maldade pura. Vocês lerem aí um pouquinho de história desse povo. O que Deus está fazendo isso, irmãos? É só ler o que eles faziam. Por exemplo, do Deus Moloque que eu falei aqui, e a gente viu isso até em alguns reis de Israel, eles pegavam crianças vivas e colocavam para ser queimadas nas mãos do Deus Moloque feito de bronze. Era colocado fogo e essas mãos elas ficavam quentes, na cor de brasa, colocavam as crianças vivas em cima. Irmãos, essa cena, se a gente visse isso aí, todos nós teríamos uma repulsa, uma vontade de revidar. Quem é pai, principalmente, quem é mãe. Pegar o filho e colocar uma criança para ser queimado vivo, irmãos, isso é ultraje, isso é abominação. Deus tem razão de eliminar quem está fazendo isso. Ele tem razão, ele é justo. A gente fica mesmo, se nós temos esse momento de ira contra um tipo de coisa dessa, quanto mais Deus, irmão, que é puro, que é santo, que não quer ver e não pode ver esse tipo de comportamento humano. Então, o julgamento de Deus, não vamos pensar aqui que é arbitrário. Ele é justo juiz. Tá certo? Pensem sempre na justiça de Deus de maneira com equidade. Ele é um juiz que julga com equidade, como diz a Escritura.
Ele não julga da maneira que nós pensamos. Se dá vontade da gente julgar, mesmo a gente sendo errado em algumas decisões, Deus não tem esse erro. Ele é livre de pecado. E aí a justiça de Deus realmente será severa contra as nações. Mas isso não quer dizer que Israel será poupada. Israel foi poupada por conta de Josias. Josias sai de cena, vai aparecer um outro rei em Israel. Nesse período, Israel, a Judá já não tem mais jeito, desanda totalmente. E aí Jeremias vai sofrer, no período de sua profecia, a desobediência, e muitos vão sofrer aí o ataque da Babilônia. Então a Assíria vai ser golpeada pela Babilônia. Vai ser destruído o Império Assírio. Mas aí vem um outro momento, irmãos, em que a Assíria se tornará novamente inimigo de Israel. Por quê? Lembra que eu falei aqui dos 4 pontos cardeais? Por onde Deus começou o julgamento? Pelo litoral, oeste. Ele estendeu para o leste, foi para o outro lado, que hoje é conhecido como Jordânia. Depois ele foi para o sul, ainda permanece o Egito. E depois ele foi para o norte. E é do norte, da Síria, daquela região ali, que hoje, os irmãos deram uma olhadinha no mapa, compõem alguns países árabes, certo? Nós temos a Síria, a Damasco ainda está lá. Inclusive aconteceu um episódio em Damasco, o pessoal pensou que era o cumprimento de Isaías. Foram me perguntar, né? Damasco. Nós temos hoje a Turquia, certo? Que era a antiga Armênia, aquela região da Armênia ali, de onde a arca pousou, ao norte de Israel. Então, os irmãos, olhando um pouquinho de geografia, vocês vão ver que o julgamento de Deus sobre essas nações vai terminar nesse momento aí contra o norte de Israel. E então, quando chega no norte, e se vocês forem dar uma pesquisada no livro de Jeremias, no livro de Ezequiel, no livro de Daniel, vocês vão ver quantas nações se levantarão contra Israel a partir do norte. Estão sabendo o que está acontecendo aí, um rumor de guerra lá ao norte de Israel, né? Pois é, esse rumor de guerra ao norte vai se intensificando a partir do momento final da história humana, ou o tempo dos gentios, como é dito em Lucas. Precisamos estar atentos. Então eu estou lendo um livro que, apesar de não ser tão conhecido, é bem atual. É só você dar uma olhada geograficamente, historicamente, e veja o desdobramento em relação a Israel, porque Jesus vem, escute isso, vou dizer aqui, grave isso aí. Jesus vem não apenas arrebatar a igreja. Não é só arrebatar a igreja e pronto, acabou. Não, irmãos. A vinda de Jesus é o cumprimento de todas as profecias relacionadas a Israel e o Messias. O trono de Davi vai ser ocupado, conforme as profecias. É só dar uma olhada em Samuel, a promessa de Deus para a casa de Davi. Isso começou no livro de Lucas, quando Jesus chegou. Quando Jesus chegou, ele disse: olha, chegou aquele que vai ocupar o trono. O povo de Israel está atento a isso. É muito importante isso para nosso cumprimento aqui, nossa compreensão da volta de Jesus, irmãos. Fiquem atentos. Conecte isso com as informações que vocês estão acostumados a ouvir do Novo Testamento. Faça o link, observe, junte essas profecias, faça essa compreensão, vá lá, pega o texto. Dá trabalho um pouquinho? Dá, irmãos. Para ler a Bíblia dá trabalho. Tem que estudar. Tem que estudar. Para mim ficar fazendo isso aqui, eu tenho que ficar lá em casa pesquisando. Tem que estudar. Os irmãos podem fazer isso também. Isso não é exclusivo porque eu estou trazendo a reflexão para os irmãos. Todos nós podemos fazer, porque está à nossa disposição. Agora, irmãos, eu não compreendi quando aconteceu isso aqui. Vai mexer um pouquinho com a história, irmãos. Vamos aqui atrás do texto, vamos aqui atrás do o que aconteceu. Vamos começar a colocar aqui. Mas o pessoal prefere, em vez de fazer investigação bíblica, ver vídeos. É mais ligeiro, dá menos trabalho.
Realmente, né, irmãos? Dá menos trabalho mesmo. Mas não é assim que Jesus ensinou os seus discípulos. Jesus ensinou os seus discípulos de outra maneira. Ele disse: examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras. O próprio Deus, em toda a Bíblia, incentiva o povo a ler a Bíblia. O próprio Deus chama para a gente ler a palavra. Inclusive, os judeus, irmãos, tem uma época aí, eu não sei hoje, as estatísticas diziam que em Israel não tem analfabetos. 0. Porque todo judeu aprende a ler para ler a Bíblia. O meninozinho começa bem cedinho para ler a Bíblia. Nas outras nações, a preguiça, ou a incredulidade, ou o afastamento, o desconhecimento de Deus, aí é outra história. Porque o diabo sabe, ele sabe que a ignorância bíblica faz o povo perecer. O meu povo está sendo destruído, dizia o profeta Oséias, porque lhe falta conhecimento. Deus falando: cresçamos, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. O texto lá é de julgamento, mas o convite de Deus é que a gente saia dessa ignorância. Irmãos, e nós temos tudo à nossa disposição. E países que não têm? Nós temos a Bíblia em casa. Tem celular, tem em áudio, tem demais aqui. Estuda, pesquisa. Está aqui. Essa é a aplicação, irmãos. Não tem outra. O que eu li aqui, coloque em prática. Como é que eu vou viver isso? Na prática. Seu devocional. Seu compromisso com a palavra. É ler, estar atento, olhando, investigando. Vai ler um outro livro, fazer uma pesquisa, é um dicionário, faça isso. A igreja não pode ser ignorante. Irmãos, eu não aceitava, no meu período de jovem, aí, antes de casar, eu não aceitava quando diziam que a minha geração era uma geração que não lia a Bíblia. Eu não aceitava, não. Eu dizia: não, peraí, a geração, menos eu, né? Se tem bem pouquinha gente que lê, aí eu estou no meio dos que lê. Eu sempre li a Bíblia. Desde criança, sempre li a Bíblia. Claro que só me converti quando jovem. Mas eu sempre li. E a minha leitura não para. Pesquisa, leitura, texto. Eu leio outros livros também, mas a leitura bíblica. Acompanho até a leitura do Levi. Eu leio com ele. Para incentivar ele a ler a Bíblia. Leia para você se informar. Eu não vou poder passar para alguém o que Deus colocou na minha mente, mas eu posso falar, conversar. A revelação de Deus, existe uma revelação divina da palavra, irmãos. Quando você está lendo, vai ter revelação, viu? Revelação de Deus, direto. Está aqui o texto, Deus revela para você. Foi isso que aconteceu com os apóstolos. Eles estavam lendo a Bíblia, Jesus falando, e eles sem compreender. Aí Jesus abriu o entendimento para que eles compreendessem a Escritura. Está disponível a todos nós. Amém? Vamos ficar de pé? Vai ter mais coisas sobre a Síria. E o versículo 15 termina dizendo que Israel vai ocupar essa terra novamente. E vão saber que o Senhor é Deus. Só um dedilhadozinho aqui. Pense bem aí. Esse texto é desafiador? Os textos da Bíblia são desafios, irmãos. Nós temos o nosso dia a dia e trabalho? Temos, irmãos. Eu trabalho também. Mas dá para ler? Dá. Dá para orar? Dá. Dá para viver a vida com Deus? Dá. Dá, irmãos. Tem gente sofrendo aí fora? Tem. Deus me prepare. Deus vai usar a gente. Aprende mais. Uma vez eu vi uma frase e uma pessoa disse o seguinte: se você aprender uma coisa durante um dia, durante o ano você aprendeu 365 coisas. Mas se você não aprende nada, vai passar o ano, quando você fizer um balanço,
no final do ano? Foi que eu aprendi. Feche os seus olhos e ore. Ore por você. Que Deus nos dê interesse pela palavra. Que assim como aqueles 2 discípulos de Emaús, quando escutavam Jesus falando a palavra, seus corações ardiam, queimavam, eles se alegravam. Que seja assim quando você vê um versículo bíblico, quando você estiver lendo o texto da palavra, da sua devoção, você sinta esse arder do coração. É o meu Deus falando comigo. Não são apenas frases soltas, não são apenas informações. É Deus conversando comigo. É Deus me dando informações necessárias para a vida. É Ele me ensinando como devo andar. É Ele me preparando para uma vida eterna com Ele. É Ele abrindo o coração e dizendo como Ele é, o que Ele espera de nós, porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança, porque Ele nos ama tanto e tem paciência conosco, porque Ele perdoa os nossos pecados e nos dá essa vida eterna gratuitamente através do amado. Ele que nos ajuda nas fraquezas, nas dificuldades, nos problemas, nas doenças. É Ele que sara as nossas enfermidades. É Ele que provê o que precisamos. Confiando nele, Ele o mais fará. Entregando a Ele, Ele nos ensinará. Ele nos conduzirá no caminho que devemos seguir. Ele vai tirar as dúvidas. Ele vai transformar o coração de pedra num de carne, para que possamos ter diálogos permanentes com Ele. Como Adão, que falava com Ele todo dia, todo dia, todo dia. É bom estar andando com Deus, percebendo a sua presença, sentindo Ele de perto. O Espírito Santo está aqui para fazer isso conosco. A caminhada é longa, meu irmão. Se alimente. A caminhada é longa. Vai ter fadiga. Vai ter momentos difíceis para todos nós. Mas nós somos mais do que vencedores, porque Ele nos ama. Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos mostrado o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Ele está continuamente presente. Estou convosco, disse Ele, todos os dias. Nós não estamos andando como que religiosos, querendo fazer coisas religiosas para agradar a Deus. Nós estamos andando como filhos de Deus, com passos firmes. Na hora que alguém precisar de ajuda, nós estender a mão. Estou aqui, meu irmão, vamos lá, continua a caminhada. Tem alguém enfermo, vamos orar. Deus te cura, Deus te sara. Tem alguém que está em dúvida, meu irmão, a palavra de Deus é verdade. Tem alguém precisando de um abraço, meu irmão, abraça você aos braços de Deus nessa hora. É assim, vamos andar, vamos caminhar. O que nós estamos aprendendo não é apenas para saber que Ele vai voltar, é para saber o que fazer. Estar preparado, buscando o caminho de santidade, de comunhão, de intimidade, de parceria com os irmãos. Que Deus abençoe as nossas vidas e que possamos compreender tudo isso. Pai, no nome de Jesus, nós não podemos, nós não sabemos, nós não somos, nós não temos, mas o Senhor sabe, o Senhor pode, o Senhor é. Abençoa teus filhos aqui presentes, a tua igreja e os irmãos que estarão ouvindo em outro momento. Senhor, dá um despertamento, um desejo para te buscar mais e mais, para vivermos a vida que o Senhor quer que vivamos, olhando para o autor e consumador da fé, sabendo que Ele veio e que Ele voltará. Abençoa teu povo, Senhor. Perdoe os nossos pecados, limpa os nossos corações, transforma a nossa vida para Ti, para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor. Obrigado por esse momento, obrigado pela essa reflexão, obrigado pelas informações e instruções do Senhor por meio da Tua palavra.
Continua abençoando o teu povo, Senhor, a tua igreja, os teus filhos. Que esta semana seja semana de bênção, de vitória. Não porque, Senhor, nós vivemos em função disso, mas porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos ajudado, tem nos abençoado, tem nos mostrado o caminho que devemos seguir. Ajuda e abençoa todos. Aqueles que estão, ó Deus, fracos, levanta, fortalece, em nome de Jesus. Aqueles que estão enfermos, cura, sara, para que possam glorificar o teu nome, Senhor, e adorar-te com liberdade, Senhor. Aqueles que estão desempregados, Senhor, abre portas para que possam ver a provisão do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Cuida da nossa família, cuida do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo. Santifica-nos na tua verdade, Pai. A tua palavra é essa verdade. Nós queremos aprender mais. Continua conduzindo os teus filhos, dá vitória, os trabalhos da igreja, Senhor, dá orientação, estratégia, para que possamos fazer tudo para a glória do teu nome. Abençoe a nossa congregação, as igrejas dessa comunidade. Abençoe teu povo nessa cidade, Senhor. Que possamos dar bom testemunho, Senhor, do reino de Deus. Em nome de Jesus. Que tudo seja feito para a glória do teu nome. Abençoe nossas famílias. Cuida delas, Pai. Aqueles que ainda não são convertidos, abre os olhos e mostra essas realidades que sabemos, para que eles possam também desfrutar da salvação que o Senhor propõe a todos nós. Muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos, eu te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém.